Olá pessoal, professor Samuel com você. Separei mais uma questão que caiu na prova de SPR da Comissão Nacional de Energia Nuclear. É uma questão relativamente fácil, que um profissional que trabalha na área de proteção radiológica precisa conhecer e resolver esse tipo de questão. Então, vou trabalhar ela aqui com vocês, vou explicar passo a passo como se resolve esse tipo de questão. Então, vem comigo, atenção total agora. O enunciado diz o seguinte: um trabalhador teve que realizar um trabalho num local entre duas fontes emissoras de radiação gama. Eu vou marcar aqui alguns pontos chave no texto, tá? Então, primeiro nós temos duas fontes emissoras de radiação gama, ok? Marquei aqui, são duas fontes. Tal trabalho demorou cerca de 1 minuto e meio, então tempo de 1 minuto e meio, marquei aqui. Considerando que durante a realização do trabalho, o indivíduo estava posicionado a 1,5 metros de uma fonte e a 2 metros de outra fonte. Então, o indivíduo estava a 1,5 metro de uma fonte e a 2 metros da outra fonte, ok? Calcule a dose absorvida no ar total incidente na posição de trabalho. As duas fontes são fontes de Césio, tá? Vou marcar aqui, ó, as duas fontes são fontes de Césio. O gamão do Césio é de 0,33 Reuters multiplicado por metro quadrado dividido por hora Curie, que é a unidade de atividade. A atividade dessa fonte é de 100 milicurie, tá? Vou marcar aqui com uma outra cor só para ficar mais forte. Então aqui está o gamão, ok? E aqui está a atividade da fonte. E esse exercício ele dá também considerando que o fator de equivalência entre um Reuters é igual a 0,00876 grays, tá? Transformando a unidade Reuters, que aí eu tenho a grandeza e exposição, para a dose absorvida em gray, é só a gente fazer essa relação de 0,00876 gray. Então, para você entender esse exercício, imagine que eu tenho uma fonte, tá? Esse quadradinho aqui, vamos dizer que aqui dentro tem uma fonte emissora gama. Aqui eu tenho 1,5 metros. Eu tenho o camarada aqui parado e uma outra fonte a 2 metros do camarada, ok? Do IOE. Então, o IOE ele está em relação à primeira fonte, 1,5 metro, em relação à segunda fonte, ele está a 2 metros. Foi isso que o enunciado apresentou. Nós vamos utilizar a expressão onde eu tenho que x, que seria a exposição, vai ser igual ao gamão multiplicado pela atividade da fonte dividido pela distância ao quadrado vezes o tempo de exposição. Então, nós vamos utilizar essa expressão. Sabendo que nós temos, na verdade, duas fontes de Césio, cada uma com uma determinada distância. Então, eu poderia escrever da seguinte forma. Eu tenho que a exposição total vai ser igual ao gamão do Césio, vou colocar aqui da fonte 1, multiplicado pela atividade da fonte 1, dividido pela distância 1 ao quadrado,
vezes o tempo de exposição, mais gamão da fonte 2, multiplicado pela atividade da fonte 2, dividido pela distância 2 ao quadrado, vezes o tempo de exposição. Mas nós sabemos, vou colocar aqui com uma outra cor, que o gamão da fonte 1 é igual ao gamão da fonte 2, ok? Que é o fator de proporcionalidade da fonte. E que a atividade da fonte 1 é igual à atividade da fonte 2, ok? Então, nós podemos colocar em evidência. Logo, eu posso escrever que a minha exposição total, que é o que eu quero encontrar, vai ser igual ao gamão vezes a atividade multiplicado por 1 dividido pela distância 1 ao quadrado, mais 1 dividido pela distância 2 ao quadrado, multiplicado pelo tempo, ok? Então, nós vamos utilizar essa expressão. Eu vou abrir aqui um outro slide branco para facilitar. Lembrando que o gamão é 0,33 e a atividade é de 100 milicurie, ok? Então, continuando, vou reproduzir aqui o que eu escrevi antes. Tem que exposição vai ser igual ao gamão vezes a atividade, multiplicado, abrindo parênteses, 1 dividido pela distância 1 ao quadrado, mais 1 dividido pela distância 2 ao quadrado, vezes o tempo de exposição, ok? Então, com isso, ficou agora bem fácil. Nosso gamão, ele vale 0,33, que o problema deu. A atividade da fonte é de 100 milicurie, tirando da notação científica mili, é a mesma coisa eu escrever 0,1 curie, tá? Então, coloquei aqui 0,1. Abro parênteses, 1 dividido. A distância 1 ao quadrado é de 1,5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, ok? Multiplicado pelo tempo, o tempo de exposição é de 1,5 minuto, ok? Então, eu vou transformar isso em hora, logo eu vou estar dividindo por 60, ok? Então, isso vai ficar dividido por 60, ok? Transformando em hora. Eu preciso transformar em hora por conta da unidade do gamão, tá? Se você voltar aqui, você vai ver que a unidade do gamão, vou apagar aqui para vocês perceberem, e vou marcar a unidade do gamão está dividido por hora, tá? Então, eu tenho que cancelar essa hora, logo, eu transformei de minuto para hora, ok? Nós sabemos que 60 minutos é igual a 1 hora. Então, com isso, ficou fácil, né? Que mais? O que eu fiz foi, eu peguei, tenho que 1 hora, certo? Só para quem não pegou isso, é igual a 60 minutos. Então, eu peguei e dividi por 60. Então, finalizando aqui esse exercício, logo eu vou ter, eu vou utilizar aqui a calculadora científica, tá? Tá aqui comigo para facilitar.
Então, eu tenho 0,33 vezes 0,1. Isso vai dar, vou colocar aqui, eu vou fazer já, colocar devagar. Então, isso vai dar 3,3 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Multiplicado, agora eu vou fazer essa continha aqui. Então, eu tenho 1 dividido por 1,5 ao quadrado, mais 1 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, nós vamos ter 6,944 vezes 10 elevado a menos 1. Vezes 10 elevado a menos 1. Multiplicado por 1,5 dividido por 60. Então, fazendo já essa conta, 1,5 dividido por 60 vezes 0,00 Logo, eu vou ter como resposta minha exposição, fazendo essa conta aqui, vai dar 5,729 vezes 10 elevado a menos 4 Reuters, ok? A unidade de exposição. Mas nós vimos, ou melhor, o problema ele nos forneceu essa informação que 1 Reuters é igual a 0,00876 Gray. Então, colocar aqui 1 Reuters é igual a 0,00876 Gray, ok? Essa informação, vou voltar aqui, ó, o próprio exercício ele nos deu, tá? Se eu olhar aqui embaixo, aqui está em azul marcado, um Reuters de aproximadamente 0,00876 Gray. Então, sabendo disso, eu agora vou multiplicar, logo eu tenho que a exposição vai ser 5,792 vezes 10 elevado a menos 4, multiplicado por 1 Reuters, que é 0,00876. A unidade que vai ser esse exercício vai estar em Gray, ok? Eu posso até mudar ali a exposição para um D de dose absorvida. Então, fazendo aqui na calculadora científica, vezes 0,00876. Logo, a resposta, como a gente está trabalhando com a unidade de Gray agora, e o X de exposição referente à unidade de Reuters, que é a exposição, eu vou trocar aqui pela letra D, tá? Só para utilizar uma nomenclatura de grandeza mais adequada. Isso vai dar 5,0188 vezes 10 elevado a menos 6 Gray, que é a unidade de dose absorvida, ou de Kerman. Então, logo, eu posso escrever 5,02
vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que micro Gray. Logo, nós temos aí a resposta desse exercício. 5,02 micrograys, tá? De dose absorvida que esse camarada vai receber estando a 1,5 metro de uma fonte e a 2 metros de outra fonte. Então, voltando aqui, vamos olhar as alternativas. Logo, alternativa A não pode ser, B também não, C também não, D, perfeito. 5,02 micrograys. Então, resposta alternativa D te dá. Então, um exercício bem tranquilo, tá? Espero que eu tenha sido didático, que você possa ter entendido a resolução desse exercício envolvendo a grandeza, taxa de exposição e atividade de fonte. Grande abraço, professor Samuel Queiroz.